para falarmos um pouco mais sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no setor da cultura e também como é que se perspectiva a retoma no pós-pandemia. Tenho comigo via Skype o Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. Muito boa noite, Sr. Ministro. Muito boa noite, Nazaré. Obrigado pelo convite. Obrigada eu pela disponibilidade. Sr. Ministro, neste momento temos um país parado, culturalmente falando, já que algumas atividades e serviços já foram retomados, apesar da pandemia, mas a nível da cultura, a última realização, se não me engano, foi o Carnaval em fevereiro. Não tivemos AME, Criol Jazz e vários festivais que são cartazes para a projeção do país lá fora, inclusive, foram cancelados e neste momento os fazedores da cultura estão todos em stand-by. Museus, produtores musicais, artistas, tudo parado. As políticas para mitigar os efeitos da crise da Covid-19 junto desta classe estão contidas nas medidas gerais do governo para o efeito ou o Ministério da Cultura tem o seu plano próprio? Antes de mais, boa noite a todos os cabo-verdianos. Estamos a viver um momento desafiante para todos os setores e muito dificilmente se conseguirá planear ou planificar o setor da cultura sem ver o total do país. Se tem presente o Orçamento do Estado, a grande parte do financiamento da parte que é o fomento ao setor da cultura é financiada pelo Fundo do Turismo, através do Orçamento do Estado. Isso significa que nós iremos ter um rombo absolutamente estrondoso naquilo que é o programa de financiamento do programa público para a cultura este ano. Uma das consequências imediatas será a suspensão do edital 2020, ou seja, teremos que reprogramar todas as verbas inscritas no edital 2020. Mas aqui permite-me, Nazaré, fazer este quadro. Aquilo que se passa em Cabo Verde é absolutamente diferente daquilo que se passa no resto do mundo, porque o setor da cultura em Cabo Verde não é um setor formalizado. Isso significa que há um número muito pequeno de artistas que vivem apenas da arte, que têm uma relação com as finanças, com a entidade tributária, com a segurança social. E o grande desafio e o grande wake-up call, o grande grito de alerta é, de facto, fazer com que os artistas se inscrevam, se formalizem. E, nesse sentido, a crise de Covid vem acelerar o processo de aprovação do Estatuto de Artista, que é uma lei que não só irá trazer o quadro geral de relacionamento do artista com o Estado. Muita gente pensa que o Estatuto do Artista são os privilégios e os direitos do artista, mas também são os deveres. Basicamente, nós encontramos alguma dificuldade em apoiar, através do Orçamento do Estado, grande parte dos que são artistas cabo-verdianos que apenas fazem da arte o seu trabalho, nomeadamente os músicos que trabalham nos hotéis, que dão concertos em bares, restaurantes, mesmo aqueles que têm uma carreira internacional. Se reparar, grande parte dos grandes artistas cabo-verdianos, alguns desses artistas fazem toda a sua carreira internacional, pagam impostos em outros países, recebem direitos de autor em outros países, pelo que o desafio é enorme no sentido de formalizar o setor, no sentido de termos uma linha de relacionamento direto, um estatuto próprio com as finanças, com o INPS e ao mesmo tempo fazer com que artistas que continuam a, por exemplo, receber os seus direitos de autor fora do país, comecem a fazê-lo aqui. Aqui, claro, o desafio passa para as entidades de direitos de autor, que nós temos estado a empoderar ao longo dos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, como no início desta crise eu publicitei, cada uma das entidades gestoras receberam cerca de 25 mil contos cada um. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música e a SOCA. E a Sociedade Cabo-Verdiana de Audiovisual também recebeu um valor aproximado de cerca de 23 mil contos. Ou seja, nós fizemos uma política de empoderamento da sociedade civil para que nestes momentos de crise seja a sociedade civil também um pouco a fazer esse trabalho. Da parte, o mais afetado em Cabo Verde são as políticas públicas, ou seja, grande parte os centros culturais são grande parte da posse do Estado, as políticas de incentivos, concertos, os festivais, grande parte partem da iniciativa ou do Estado ou dos municípios. Portanto, temos aqui um setor super formalizado, um setor da cultura, que é a produção cultural. Já vimos aqui o Mário Bittencourt, o Gil Palcos, o Anselmo da produção, os produtores como o João da Silva e o Augusto Veiga, que é a parte empresarial do setor da cultura. Depois temos uma larga maioria de artistas que não têm qualquer relação tributária também com o Estado.
mas o que nós viemos descobrir com o programa, por exemplo, em Palcos Sem Artistas, é que muitos desses artistas já faziam algum desconto modesto para a Segurança Social, alguns deles tinham a sua contribuição em dia, pelo que nós criamos o programa um pouco como muito bem disse a Nazaré, como um programa de mitigação, mas não resolve o problema. Portanto, agora, este programa, o Em Palco Sem Artistas, mostra um pouco a importância do audiovisual neste contexto de pandemia, como é que pode servir para projetar e para divulgar o setor cultural. Há algum plano do Ministério da Cultura em dinamizar outras áreas para além dos artistas musicais através do audiovisual? Não, o Em Palcos Sem Artistas, a abertura era para todas as artes. Tivemos artistas plásticos, tivemos escritores, tivemos contistas, tivemos a grande maioria músico, pela razão óbvia de Cabo Verde, de certa forma, ser um país de músicos. Mas eu acredito que nada vai ser igual nesse sentido, porque acaba-se por se descobrir as redes sociais e as plataformas digitais como um palco em que os artistas são os produtores, são os donos do espaço. A grande questão põe-se em como é que eles vão monetizar esse espaço, ou seja, cobrar os cachês. Nós, de certa forma, inventamos, repara, o que nós fizemos em Cabo Verde foi inovador, fomos o único país que eu tenha conhecimento inicialmente a fazer concertos pagos com cachês. Neste momento a Câmara Municipal acaba de ver a notícia, também lançou este programa e eu creio que temos mais a vir, mas eu não creio que seja por esta via, porque continuaremos numa situação de precariedade do setor artístico. Aqui o apelo que eu largo, que eu deixo, é a consciencialização por parte dos artistas de que temos que fazer planificação de carreira. Quem não desconta para a Segurança Social, quem não desconta e não paga imposto por cada quadro que venda, pelos concertos, é muito difícil que o Estado depois venha disponibilizar as verbas e as quantias cobradas em outros setores para agentes e produtores culturais. O setor cultural não pode continuar nessa precariedade. E é um pouco consequência do facto de grande parte dos criadores cabo-verdianos acumularem o trabalho das artes com outros tipos de trabalho e não fazerem carreira de facto. E temos aqui, obviamente, um multiplicar de gente em vários setores. Eu sou muito pragmático nesse sentido e tenho a frontalidade de dizer que nem todos que se apresentam como artistas ou como músicos ou como pintores têm a qualidade necessária para fazer uma carreira exclusivamente nas artes. E, como é óbvio, dificilmente conseguirão uma carreira internacional, dificilmente conseguirão uma galeria internacional, um palco internacional. E a pequenez do nosso mercado nacional também não ajuda neste sentido. Como é óbvio, mas aqui a qualidade, sempre porque é que a Cesária conseguiu aquilo que conseguiu, a Lura, a Mayra, o Checa, o Tchelé Figueira nas artes plásticas, o Kiki Lima. Temos que perceber que pela nossa dimensão será sempre um punhado muito pequeno de grandes artistas a ter o espaço internacional. Portanto, o pós-Covid será, tal como no turismo, será um período de mercado interno. A nossa planificação, nós iremos aumentar o financiamento para concertos, para exposições, para atividades culturais financiadas pelo Ministério da Cultura. Basicamente, na ausência do setor privado pujante que possa comprar quadros, comprar concertos, comprar serviços ligados aos agentes culturais, nós teremos como Estado a obrigação de reforçar a nossa programação artística, usando todos os espaços à nossa disposição. Centro Cultural do Mindelo em São Vicente, Palácio de Cultura cá na Praia, mas os vários centros culturais que estamos a reabilitar. Vamos inaugurar em breve o Centro Cultural Sema Lope em Santa Cruz. Temos vários espaços por abrir e por inaugurar. Também coincidirá, de certa forma, com este período que será o período de entrega das grandes obras do Ministério da Cultura. O que nós tentaremos fazer é contratualizar o máximo possível de serviços ligados aos agentes culturais. Mas a alerta que eu faço, Nazaré, é de facto que haja uma planificação. Cada artista tem que tratar a sua carreira e a sua relação também com o Estado como uma forma de planificar a sua vida. Eu creio que não é muito digno que grande parte dos artistas cabo-verdianos, muitos artistas cabo-verdianos, cheguem à altura da reforma e não tenham, por exemplo, uma reforma e acabam sempre por bater à porta do Estado, do Ministério da Cultura, que muitas vezes não consegue estar à altura para corresponder e para financiar, por exemplo, reformas. E são vários casos. Nós não podemos continuar a tratar o setor da cultura de uma forma tão amadora como até agora estamos a fazer. O que nós, como governo, vamos tentar assegurar é
a continuação dos trabalhos para terminar as grandes obras de reabilitação do património cultural já conseguido, terminar as obras de reabilitação dos espaços culturais em cada município. Neste momento são 11 municípios que têm essa contratualização, reforçar o programa de concertos em palco, mas vamos manter o programa em palco sem artistas por um tempo indeterminado, vamos tentar esticar pelo menos até outubro, setembro, que é a altura onde mais ou menos se pode começar outra vez a fazer grandes concertos ao vivo, caso não tenhamos uma segunda vaga, mas temos que reforçar o trabalho da profissionalização. Repara, quando se fala de agentes do teatro, em Cabo Verde não temos atores profissionais. Quando se fala de agentes literários, quantos escritores cabo-verdianos vivem da escrita? Quantos pintores vivem só da pintura? Quantos performers vivem... Quer dizer, portanto, nós temos que ver a nossa realidade. O drama que se vê em Portugal, ou em Espanha, ou na Inglaterra, ou em França, em que há linhas de financiamento de 50 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões, tem a ver com uma realidade em que temos, de facto, teatros a funcionar quase diariamente, temos salas de espetáculos com grandes equipas de produção. Cabo Verde não tem nada disso. Um setor formalizado, ao fim e ao cabo. Tem um setor formalizado, tem carreiras artísticas. Em Portugal, por exemplo, os artistas estão a receber cerca de 219 euros, os que descontaram com recibo verde. Mas a grande luta em Portugal, em França, em Itália, nos países mais envolvidos é o quê? É evitar que os artistas caiam na precariedade. Eu tenho estado a acompanhar casos de amigos meus pessoais em vários desses países que neste momento estão a colocar na fila para receber cestas básicas, porque de facto é uma carreira com uma precariedade ao extremo. E ainda bem que em Cabo Verde não temos essa situação. O programa em palcos não resolveu todas as situações, mas o apelo que nós já estamos a trabalhar, a assessoria jurídica do Ministério da Cultura já está a trabalhar uma proposta concreta para o INPS e estamos a finalizar com o Ministério das Finanças a proposta de um quadro fiscal para o setor da cultura, no sentido de termos, de facto, um setor pujante. Eu dou exemplos básicos. Não temos galerias de arte em Cabo Verde. As galerias que existem são em nome próprio dos próprios artistas, que acabam por criar espaços expositivos que gentilmente cedem a outros artistas, mas não têm uma política de promoção das artes plásticas, não expõem outros artistas, muitas vezes, senão os próprios donos das galerias. Não temos o setor editorial foi largamente dinamizado nos últimos anos pela livraria Pedro Cardoso, que tem uma linha editorial, mas... Enfim, temos todos os setores que, fora de Cabo Verde, estão a merecer apoios de centenas de milhares de euros ou de milhões de euros, que são setores que são estruturados de facto. Esta pandemia poderá servir para que artistas, artesãos e fazedores da cultura cabo-verdianos e também as autoridades possam ver a cultura, o setor da cultura, com outros olhos? Não, sem dúvida. Repare, eu não me lembro do dia em que a cultura não tenha sido vista como o diamante de Cabo Verde. É preciso, obviamente, mais investimento público. Neste mandato nós demos uma grande prioridade ao retorno das infraestruturas ligadas ao setor da cultura. Eu tenho estado a repetir bastas vezes que, como ministro, tive condições privilegiadas em termos de recursos. Desde o primeiro ano do mandato até agora tenho tido recursos extra orçamento do Estado, ou seja, através do Fundo de Turismo, através do Fundo de Ambiente, através de várias cooperações que temos estado a conseguir bilateralmente, temos conseguido ter recursos para fazer obras, algumas delas, como o Centro Cultural do Centro Nacional de Artesanato, que irão custar a cerca de 80 mil contos, Nossa Senhora do Rosário, 50 mil contos, as várias capelas que nós reabilitamos, temos neste momento um batalhão, temos um ministério que tem obra, temos 22 obras neste momento em curso. Falar em obras em curso, Sr. Ministro, há algum projeto do Ministério da Cultura que esta pandemia deixou na gaveta e que pode estar em risco de perder o financiamento dos exteriores, por exemplo? Passei hoje, domingo, praticamente a tarde toda a fazer essa priorização. A chamada do Ministério das Finanças e do Sr. Primeiro-Ministro é que haja uma nova priorização. Nós, graças ao trabalho de planificação feito desde 2016, todas as obras prioritárias, que são elas, Nossa Senhora do Rosário, as duas igrejas Nossa Senhora da Luz, no Maio e em Alcatraz, a Igreja Santiago Maior, Centro Nacional de Artesanato, são obras que eram prioritárias e neste momento estão a quase 100% financiadas e pagas. Uma obra que nós vamos fazer de tudo para que não fique no papel é a reabilitação do Ponte Canal em Ribeira Grande de Santo Antão.
que quando chegou a crise estava no momento de lançamento do concurso. Mas eu creio que é uma obra avaliada em cerca de 40, 45 mil contos. Eu creio que há sensibilidade. Outra vai ficar por fazer a reabilitação da Casa Baltazar Lopes, o orfanato do Calejão, que infelizmente não conseguimos ter todas as peças prontas para início, mas eu creio que nós conseguiremos ter um grosso de trabalho entregue que cumpre mais de 90% daquilo que era o nosso plano de trabalho inicial, deixando para um próximo mandato, com o próximo governo, o trabalho de fechar as poucas obras que ficam e lançar um grande programa de fomento às artes e à cultura. A nossa planificação há 10 anos, quem se lembra, o programa do governo é um programa de década. O próximo mandato será o mandato de fomento às artes, de incentivo, formação, internacionalização. Eu relembro que ficou agora cancelado com a Covid um grande projeto de internacionalização do Teatro de Cabo Verde com o Teatro São João, iam para Portugal num sistema rotativo mais de 30 atores formarem on-job no Teatro São João, e o início do processo da profissionalização do Teatro Nacional, que seria o início de um processo que iria levar pelo menos mais 5 anos. Mas eu penso que o trabalho feito, no grosso, por este Ministério, num período de 5 anos, não diria que corresponderia a 2 mandatos, mas é um trabalho absolutamente volumoso em termos de obra, mas também em termos de legislação e em termos de transformação daquilo que é a estrutura do papel da política pública para a cultura que o Estado deve ter. Obviamente fica, e eu espero que até final deste ano nós consigamos regulamentar, o Estatuto do Artista, a regulamentação nacional para os espetáculos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Todos os festivais nacionais que acontecem cá, os artistas estrangeiros, sendo brasileiros, angolanos, guineenses, chegam a Cabo Verde, recebem o seu cachê e grande parte deles não pagam impostos. Quando sobem ao palco, quem não tem música própria canta música de outros compositores, mesmo que não sejam cabo-verdianos, não pagam direitos de autor. Pois. Tudo isto vai acabar e vamos regulamentar totalmente este setor, criando uma maior regulamentação. Agora, o que se perde neste momento é algum sentido de responsabilidade, no sentido, por exemplo, dos festivais não começarem sem termos todas as condições sanitárias, quer os festivais de teatro, quer os festivais de música, e o apelo às câmaras municipais de Cabo Verde para que apostem nos artistas residentes em Cabo Verde. Uma última pergunta, Sr. Ministro. Disse que passou toda a tarde de domingo com o Ministro das Finanças. Certamente estão a trabalhar no orçamento... Estive com a minha equipa a trabalhar porque temos que fazer a entrega das prioridades porque vamos ter um corte. Pois, certamente já está, o Governo já está a trabalhar no orçamento retificativo, que inicialmente deverá apresentar ao Parlamento em junho. Qual é o montante, já sabe qual é o montante que está definido para o setor da cultura para permitir que haja uma retoma digna deste setor no pós-pandemia? Muito rapidamente. Não, as verbas não vão mudar consideravelmente. Nós vamos ter cortes, como é óbvio, porque grande parte das verbas que foram destinadas a programas sociais, nomeadamente para os artistas, mas para as famílias mais carenciadas, o foco foi, e justamente para as famílias cabo-verdianas, tiveram que sair de orçamentos de vários ministérios. Nós vamos ter cortes significativos em programas de fomento às artes, aquilo que tem a ver com financiamento de espetáculos, publicação de livros, mas conseguimos salvar projetos interessantes como o Plano Nacional de Leitura, que vai ser apresentado agora em junho, o site, o logo e a primeira lista dos livros que estão no Plano Nacional de Leitura, mas eu acredito com toda a convicção que encontraremos espaço orçamental para lançar um forte programa ligado ao fomento e ao apoio dos artistas. Vamos redesenhar e cancelar programas que seriam de consolidação dos programas de 3 anos, para ter a certeza que os artistas consigam ter o seu trabalho respeitado e pago com máxima condição de dignidade. Muito obrigada, Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, por estes esclarecimentos aqui no Jornal de Domingo. Uma boa semana para si. Igualmente, tudo bom.